Olá, pessoal! Estamos chegando mais uma vez para estudarmos sobre os 5 pontos do calvinismo. Já estudamos os 3 primeiros pontos e agora nós vamos para o 4º ponto do calvinismo, o quarto dos 5 pontos do calvinismo. Graça irresistível. Esse é o 4º ponto do calvinismo. O 4º ponto é uma consequência dos demais pontos, gente. Todos os pontos eles estão intimamente ligados, entrelaçados. Um leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, tá? Se o homem não é capaz de salvar-se a si mesmo, se o homem não tem essa capacidade de poder salvar a si mesmo por causa da sua condição de morte espiritual, e se Deus propôs salvar o homem, o mais lógico é que a graça seja irresistível. Graça irresistível se contrapõe ao arminianismo, quando esse sistema diz que a graça de Deus pode ser resistida. Os arminianos afirmam que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, segundo o arminianismo, tá? Ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, ou seja, ao livre-arbítrio, tá? Ao livre-arbítrio, segundo os arminianos, o homem ele pode aceitar ou não a mensagem do Evangelho. Ou seja, ele pode rejeitar a graça de Deus, tá certo? Esse é o ponto dos arminianos. Dessa forma, Deus se mostra impotente em salvar o homem. Se o homem pode resistir a essa graça da salvação, Deus ele é impotente ao salvar o homem. Então, dessa forma, o homem ele se torna como Deus, que a gente viu lá na tentação de Satanás, quando ele iludiu Eva. Vocês serão iguais a Deus. Né? E não é isso que aconteceu. Os calvinistas afirmam que a salvação está baseada na livre vontade de Deus. E desde que Deus é onipotente, a sua graça não pode ser resistida. Graça é definida como favor imerecido. É algo que Deus faz por nós e nós não merecemos. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu essa tão grande salvação. Veja só o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 4, nos versos 4 e 5. Romanos, capítulo 4, versos 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, Deus é quem trabalha na nossa salvação. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu isso. Mas o que queremos dizer com graça irresistível? Em primeiro lugar, nós não queremos dizer que Deus faz violência ao espírito do homem, forçando o que ele não queira. Quando falamos da graça irresistível, estamos dizendo que a graça de Deus ela é eficaz, ou seja, ela vai fazer aquilo para o qual é designada, como nós vemos lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 11. Os planos e os propósitos de Deus nunca foram frustrados. E se ele elegeu lá na eternidade alguns homens para a salvação, esses homens serão salvos. Podemos ver isso em João 5:21, João 6:44, Atos 16:14, Romanos 8:29 e 30 e 2 Coríntios 1:19. Às vezes podemos dizer, mas quantas vezes nós pregamos para uma pessoa e ela não se converte? Ou quantas vezes um eleito ouviu a palavra de Deus e rejeitou a oferta da salvação até que viesse a se converter? Nós podemos responder que, primeiro, nem todos aos quais pregamos serão salvos. Nem todos, tá? Nem todos são eleitos. Nós devemos entender isso. Então, nem todos aos quais nós pregamos serão salvos. A graça ela é eficaz para os eleitos. Deus salvará somente os eleitos. Segundo, mesmo que um eleito tenha ouvido várias vezes a pregação do Evangelho e tenha rejeitado, ele não rejeitará o Evangelho para sempre. Porque Deus ele elegeu, mas Deus também determinou quando essa pessoa receberia o Evangelho, em que situação, por quem, etc. Então, a graça de Deus ela é irresistível. Essa graça ela é eficaz, tá certo? Então, se Deus elegeu, o eleito ele vai ser conduzido a Cristo. Espero que você também tenha entendido esse ponto.
e voltamos no próximo vídeo para o nosso último ponto dos 5 pontos do calvinismo.